Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e o duelo de versões entre Colômbia, que afirma que o Inter tem um acordo verbal por Juan Quintero, e da direção do Internacional, que descarta a contratação deste jogador que irá completar 30 anos em janeiro. Além disso, o treino do Inter, que define o time para a estreia do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, e o empate da gurizada do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior e a classificação para a próxima fase da competição. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e eu quero começar falando sobre o trabalho que está acontecendo nesta manhã no CT do Parque Gigante, onde o técnico Mano Menezes repete o que fez ontem durante o treino. Uma escalação de 11 jogadores contra 11. E o time titular dá um indicativo do que a gente pode ver, a princípio, no jogo treino, que acontece sábado, 10 horas da manhã, no estádio Beira-Rio, com acesso somente da imprensa. O time é muito parecido com aquele que terminou o ano, né? Não lembrando, nós não vamos ter dois jogadores que eu considero bem importantes. O Gabriel Mercado, que teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda durante a pré-temporada e fica de fora durante 2 semanas, e o Gabriel, né, que segue seu processo de recuperação de uma lesão no joelho e tem a previsão de volta somente para abril, maio, junho, né? Eu diria que o período mais pessimista possível a gente pode ter com ele, já que é uma lesão, infelizmente, das piores que ele poderia ter. Tanto é que o Inter está no mercado em busca de volantes, tá? Então, como é que a gente pode projetar esse time? Que deve entrar em campo no sábado e, posteriormente, no dia 21, contra a equipe do Juventude, no Beira-Rio, estreia do Campeonato Gaúcho. Kehler, Bustos, Moledo, Vitão e o René, Johnny, Depena, Maurício e Alan Patrick, o Wanderson com o alemão. É a tendência de time, né? Muitos de vocês nos comentários ontem, né, quando a gente informou este primeiro time do Mano, perguntaram, né, sobre o Pedro Henrique, sobre outros jogadores, não apareceram no time titular, pelo menos na atividade comandada pelo técnico colorado, né? Ficou bem claro os titulares e os reservas. Vamos ver o que acontece aí na sequência, afinal, o time reserva tinha muitos jogadores jovens, né? Lucas Ramos, Matheus Dias, Tauan Lara, Lucas Ferreira, o próprio Felipe, zagueiro das categorias de base. Então tá muito claro que um time é o titular e o outro é o reserva. E o Pedro Henrique, neste momento, largou atrás na disputa com o Wanderson. Aliás, o Pedro Henrique, né, terá nos próximos dias uma reunião com a diretoria do Inter para definir a sua renovação de contrato. Ele até tem recebido, tá, algumas sondagens de fora, a última foi do futebol árabe, mas há o desejo do jogador de permanecer aqui em Porto Alegre, está muito bem ambientado com a família, entende que é o momento de ficar aqui, né, para o bem da sua carreira, mas gostaria que isso fosse compensado financeiramente, né, pela boa temporada que ele acabou fazendo. Então eu já quero te ouvir aí nos comentários. Gostou do time titular do Inter? É o melhor Inter possível? O Mano acerta com essa escalação? Eu vou dizer a minha opinião, tá? Eu considero que sim. Acho que é o melhor Inter que temos pro momento, e ali na frente, né, como são vários jogos em sequência, né, o Inter joga sábado, por exemplo, contra o Juventude, e na quarta já tem o jogo contra o Avenida lá em Santa Cruz, e no sábado já tem o São Luís no Beira-Rio, a gente vai ver bastante, né, rodagem do elenco, ainda mais que ele está curto nesse momento, né, com poucos reforços que chegaram até agora. Falando em reforços, eu quero falar sobre Juan Quintero, o meia colombiano de 29 anos, quase 30, né? Vai completar 30 neste mês ainda de janeiro, e que está dividindo opiniões, né, e informações, na verdade. Por quê? Ontem, né, à noite, no finalzinho da noite já, o pessoal da imprensa colombiana, que está muito em cima dessa negociação, informou que o Quintero tem um acordo verbal com o Inter e que a negociação com o Júnior de Barranquilla acabou não andando da forma como o clube gostaria, e que eles estariam deixando o negócio e ele viria para o Inter de Porto Alegre, né, como eles falam lá. Essa informação, ela é forte, né? Por quê? Porque são portais com credibilidade que estão dizendo isso lá na Colômbia, né? Jornalistas que têm perfis verificados, por exemplo, né? Então não são aventureiros nesse sentido. Outros jornalistas de Buenos Aires também, né, que cobrem
o River Plate, que tem um contato com o Quinteiro, acabaram noticiando isso. É claro que a partir, né, de uma publicação como essa, o nosso papel é tentar confirmar essa informação aqui. E eu conversei com algumas pessoas do Inter e já tinha conversado ontem pela manhã, quando fiz o vídeo da tarde, dizendo que o Quinteiro não tinha possibilidade de jogar no Inter, e o que me disseram é a mesma coisa. O Inter não está neste negócio. O Inter não fez proposta pelo Quinteiro. O Inter não fez a oferta de 6 milhões de dólares, né, para 3 anos de contrato. O Inter tem interesse, monitorou o jogador, mas não fez proposta para levá-lo, pelo menos até o momento. Pelo menos é o que diz a direção do Inter neste momento. Dito isso, então, fica o duelo de versões, tá? O pessoal da Colômbia dizendo que eles têm um acerto com o Inter dizendo que não tem nada, o empresário do jogador dizendo que tem Inter, Flamengo e Júnior de Barranquilha, e a gente vai ver a definição aí de futuro. O Quinteiro, inclusive, né, nas últimas horas, fez algumas postagens, né, idolatrando ídolos, com a camiseta do Júnior de Barranquilha, né, colocou outras fotos e tal. Eu acho que tá jogando pra galera aí e tentando arrancar um pouquinho mais de dinheiro do Júnior de Barranquilha nessa negociação. O Inter garante, né, que está fora do negócio, que interessa o jogador, mas que pelos valores propostos não tem negócio. Então o Inter pode estar sendo usado nesse momento, né, para conseguir um contrato melhor lá na Colômbia. Quero te ouvir, gostaria do Quinteiro? Não gostaria? Deixa nos comentários a tua opinião. E não esquece de antecipar o saldo do teu FGTS com a Mais Ágil. Você pode antecipar até 10 saques aniversários com a galera da Mais Ágil. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia nenhuma. Então tá começando o 2023 aí meio apertado de dinheiro, até 10 saques em menos de 24 horas na tua conta. Já é um up aí para começar bem o ano de 2023, né? Chama eles no link que está aqui na descrição do vídeo e coloca o dinheiro aí na conta com a Mais Ágil. Para a gente fechar esse vídeo, eu quero falar sobre o Internacional Sub-20, né? Que agora joga contra a equipe do Aster, né, do Espírito Santo. O Inter classificou como primeiro do seu grupo, com 2 vitórias e um empate. Empatou ontem em 0-0 contra o Oeste, né? O jogo foi bem feio, na verdade, né? E o Inter tá levando algum azar na copinha, né? Porque todos os jogos que o Inter vai jogar, exceto o segundo, né, contra o Fluminense do Piauí, todos tiveram o campo encharcado. A gente não pôde ver, né, muito do time. Ontem até foi a pior atuação, né? Alguns dos jogadores foram preservados por conta dos cartões amarelos e a gente viu muito pouco, na verdade, de qualidade técnica de alguns jogadores. Eu já trouxe a informação aqui para vocês que o Mano observa 2 jogadores. O Lipe, meio-campista, número 8, e o Mateu Amoroso, o 10 dessa equipe. Não deu para ver, repito, né, nada demais. Ontem o empate foi em 0-0, o Inter perdeu um gol feito, né, com o Vini Souza. E agora, né, joga a princípio na sexta-feira ou no sábado contra a equipe do Aster pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, o gurizada tá indo longe aí na copinha. Beleza? Não esquece de fazer o teu cadastro em kto.com. Tá rolando já os campeonatos estaduais aí, né? Ontem o Sport Recife me deixou na mão, né? Empatou com o Maguari na estreia do Campeonato Pernambucano, mas tem muitos outros jogos que tu pode apostar, né? Tá voltando o futebol no Brasil, né? Essa é a grande notícia. Afinal, a gente já não aguentava mais de saudade o Campeonato Gaúcho voltando na semana que vem com Inter e Juventude já no Gigante. Então faz o teu cadastro lá usando o cupom COLAR, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Aquele abraço, te inscreve no canal e tamo junto. Nos vemos a qualquer momento com mais informações do Colorado. Tchau, tchau.